Olá, meus amores do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de português, mais uma classe gramatical que vocês irão aprender hoje sobre as conjunções. Vamos lá? Iniciar? Olá, turma, vamos começar conjunção. Vamos ver o que é conjunção. Conjunção, as conjunções elas são palavras invariáveis, capazes de unir duas orações ou dois termos que possuem a mesma função sintática. Como assim? Vocês estão lembrados que são, vamos ver, que são frase? Frase, turma, é a palavra ou conjunto organizado de palavras, com sentido completo e que transmite uma mensagem. Vocês já sabiam que era frase. Agora, e a oração? A oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo. Olha aí, para você identificar uma oração, se tiver um verbo, ali já é uma oração. Ok? A oração ela pode estar composta de um, dois ou mais verbos. Ok? Então vamos adiante. As conjunções elas se dividem em coordenativa e subordinativa. Então vamos ver agora quais são as conjunções coordenativas. Você tem aí no livro de vocês, na gramática, na 279. Então, tem alguns exemplos de algumas conjunções coordenativas. E, nem, mas, porém, contudo, no entanto, logo, portanto, ou, ora, por isso, pois. Então tem mais, mas no livro de vocês tem alguns exemplos como esses aí. Então vamos ver agora as subordinativas. Vamos lá? As conjunções subordinativas são que, porque, já, que, como, se, embora, conforme, para que, a fim de que, quando, assim, logo, que. Então, são diversas que vocês têm aí na gramática. Então, algumas conjunções, e, ou, nem, elas também ligam palavras, além de orações, viu? Lembrando que a letrinha i, ou nem, elas ligam palavras, como também liga orações. Então vamos ver aí alguns exercícios relacionados a conjunções. Então lembra, como a tia falou anteriormente, reforçando, ficar de olho aí nas conjunções e ou nem, que elas também ligam palavra e além de orações. No caso aí essa oração aí, Vera falava e Luiz ouvia. Então, vocês estão vendo duas orações. Por quê? Cada oração tem que ter um verbo. Então, Vera falava, uma oração. Luiz ouvia, segunda oração. Então, é composta de duas orações. E quem que está ligando essas duas orações? Então, vocês estão vendo aí a letrinha I. Vera falava verbo. Luiz ouvia. Fica sem sentido, né? Então, precisa de uma conjunção. Quem é a conjunção aqui que está ligando o verbo, as duas orações? Tanto a primeira como a segunda. A conjunção I. Ela aqui. Então, como a tia falou que as conjunções, elas ligam, essas conjunções, elas ligam não só orações, como essa aqui, como também ligam palavras, como Vera e Luiz, duas palavras. Vera e Luiz. Ele fez uma ligação aqui, ok? Então, ligam o i, ou o em, elas vão ligar tanto palavras como também orações. Entenderam? Vamos adiante. No livro de vocês tem essa historinha aí, em quadrinho de mingau. Então, o gatinho aí, ele é o personagem principal.
Então diz assim: nós gatos somos animais super descolados, modernos. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos, porque prezamos uma boa higiene. Somos persuasivos quando queremos alguma coisa. Gostamos de carinho, mas não somos carentes. Gostamos de caçar. Aí tem no final diz assim: será que é por isso que os cães não gostam da gente? Ué, ciúme? Então, baseado nesse textinho aí, nessa história em quadrinho de Mingau, vamos agora ver um exemplo aí. Destacando aí a frase da história. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos. Então, vamos observar aqui nessa oração. Por que uma oração? A tia falou que para ser uma oração, ela precisa... Então, turma, vamos ver agora um exemplo retirado de lá da historinha que acabamos de ler. Então, temos essa frase aí, enorme. No caso, é uma oração. Por que uma oração, turma? Porque é composta de 3 verbos, olha. Olha quantas orações tem. 1, 2, 3. Por quê? Encontramos um verbo aqui, tomamos, estamos e prezamos. Então vamos lá. A primeira oração, a oração toda. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos. Porque prezamos uma boa higiene. Então, formada de 3 orações, tá vendo? Não importa, uma oração pode ter, ou uma frase, ela pode ser dividida em várias orações. Vai depender da quantidade de verbo que aparecer. No caso aqui apareceu 3 verbos, portanto são divididas em 3 orações. Para ligar uma oração a outra é preciso de quê? De conjunções. Então as conjunções aqui. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos. Então, mais foi essencial aqui para dar sentido a essa frase, fazer a ligação da primeira oração com a segunda oração. E qual foi a outra conjunção que ligou a segunda oração à terceira oração? O porquê. Porque foi a conjunção. Então, estamos sempre limpinhos, porque prezamos uma boa higiene. Então, foi necessário utilizar aqui uma conjunção para também dar sentido a essa terceira oração. Então, baseado ainda no exercício anterior, vocês viram lá que a primeira oração com a segunda oração, ela foi ligada através da conjunção mas. E a segunda oração foi ligada à terceira oração através da conjunção porque. Então, temos sempre ali para ficar fixado na mente, ficar de olho que a oração é uma frase ou uma parte de uma frase, que se organiza em torno de verbos. Muito bem. Vamos agora mais outra frase. Circule as orações e classifique se ela vai ser coordenativas ou subordinativas. Então vamos lá. Somos persuasivos quando queremos alguma coisa. Então temos essa frase aí e vimos que ela aqui, a conjunção foi quando e na classificação ela é uma conjunção subordinativa, ok? Então essa frase é composta de 2 orações. Somos persuasivos quando queremos alguma coisa. Então o verbo somos e queremos. Verbo ser de verbo querer. Agora vamos para a segunda frase. Gostamos de carinho, mas não somos carentes. Então também uma frase com 2 orações, onde está aqui o verbo gostar
e verbo ser, somos. Então, forma duas orações. E quem liga essas duas orações? Gostamos de carinho. Não somos carentes. Precisou de uma conjunção aqui. Qual foi a conjunção? Mas. Então, vamos classificar agora. Mas é uma conjunção coordenativa. Ok? Quando é uma conjunção subordinativa e mais uma conjunção coordenativa. Então, vocês têm lá aí na gramática de vocês uma tabela onde mostra alguns exemplos de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Vamos treinar agora um pouquinho com o exercício. Acompanhe. Vamos completar aí as conjunções que estabelecem uma correta relação de sentido. Então, temos algumas aí conjunções. Porque, todavia, portanto, logo, entretanto, por isso, mais, que, porém, pois e. Então, agora vamos à frase. Correu demais, caiu. Qual é a preposição que se encaixa... preposição não, perdão. Qual é a conjunção que se encaixa melhor aqui? Então, temos esses exemplos aqui, ó. Qual seria? Correu demais, caiu. Então, vamos ver. Por isso, caiu. Isso. Dormiu mal. Qual é a conjunção que eu vou utilizar aí? Dormiu mal, os sonhos. Seria... Isso, dormiu mal, porque os sonhos não o deixaram em paz. Vamos agora à letra C. Leu o livro, é capaz de descrever as personagens com detalhes. Qual conjunção iremos utilizar aí? Qual que você escolheu aí? Leu o livro. Vamos ver? Logo, por isso. Então, temos duas opções. Tanto serve logo ou por isso se encaixa adequadamente. A letra D. Preparou-se muito bem para a avaliação. Qual é a conjunção que eu vou utilizar aí? Preparou-se muito bem para a avaliação, obterá um ótimo resultado. Então, que tal utilizarmos essas opções? Poderia ficar, preparou-se muito bem para a avaliação, logo obterá um ótimo resultado. Então, por isso, obterá um ótimo resultado. Portanto, obterá um ótimo resultado. Na letra E, a frase é: Márcia é alegre, bastante extrovertida. Qual se encaixa aqui? Conjunção, vamos ver? Márcia é alegre e bastante extrovertida. Então, gostaram, turma, do assunto de hoje? Mais uma classe gramatical, que foram as conjunções. É vocês estudarem as conjunções coordenativa e subordinativa e empregá-la direitinho nas orações. Ok? Vamos para a agenda de hoje. Gramática, página 280 e 281. A frase bíblica de hoje é: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Um grande abraço e até a próxima aula.